Pois é, para comentar esse importante assunto comigo aqui no estúdio está a promotora de justiça Cristiane Marques de Souza. Repito, ela é coordenadora da área da Infância, Juventude e Educação do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público. Promotora, mais uma vez, obrigado pela entrevista. E a promotora fala com muito conhecimento de causa, porque ela é uma mãe que adotou uma criança, né? Então eu queria começar por esse lado mãe, não pelo lado promotora, se me permite. É uma relação que, como o nosso entrevistado trouxe, permeada por um amor maternal muito forte também, né, promotora? Exatamente. Adotar nada mais é que ter um filho, que não veio por meios biológicos, mas que se tornou filho daquela família. Então, assim, é um amor imenso, né? A diferença que eu sempre digo, né? Na adoção, a mãe nasce um pouquinho depois do filho. Nós precisamos ainda reforçar essa mensagem da conscientização sobre a responsabilidade de adotar uma criança, promotora. Isso ainda é algo que o Ministério Público e que todos os órgãos envolvidos nesse processo de adoção ainda se deparam. Muitas vezes uma pessoa que tem uma vontade de adotar uma criança, mas não consegue dimensionar essa responsabilidade. Sim, o que a gente percebe em relação a essa temática não é nem discriminação, porque isso já se superou. A gente percebe que houve uma melhora da aceitação da sociedade quanto à temática. A gente percebe um pouco de desconhecimento, né? Algumas pessoas encaram a adoção como uma caridade, como fazer um bem, e às vezes não entendem exatamente que é um processo que leva a um estado que é definitivo. A adoção é irrevogável. Uma vez que ela acontece, aquela criança, aquele adolescente vai ser para sempre filho daquela família para todos os efeitos legais. Então é importante se dizer, né, da responsabilidade. Você não está ali fazendo um bem, vou adotar porque eu vou tirar de um abrigo, porque eu vou melhorar a vida daquela criança. Não, você vai adotar porque você ama. E a partir desse amor você vai estabelecer um vínculo familiar. Não é difícil a gente encontrar ainda alguns casos de adoção à brasileira, né, promotora? Muitos casos, infelizmente. Aquela coisa assim, peguei a criança para criar e tudo mais, aquela coisa informal que traz insegurança, tanto para essa criança quanto para essa família, para essa mãe, para esse pai. Como combater esse problema ainda hoje, promotora? Acelerar esse prazo de espera, que como a gente trouxe na reportagem, é cerca de 1 ano, é um dos caminhos, ou esse prazo hoje já é considerado o tempo adequado para que todos os processos, para que todos os procedimentos sejam bem executados e que essa responsabilidade seja percebida pelas autoridades? Ainda é necessário que se diminua esse tempo, né? A gente tem que pensar na adoção como um complexo de interesses ali. O interesse principal é dessa criança e do adolescente. É para isso que existe o Instituto da Adoção. Mas nós temos ali pretendentes que passaram por todo um processo, né, que estão esperando. É como você está esperando ter um filho. Então é necessário também que os prazos diminuam para isso. E é necessário que a gente fale, né? Esse é um dos instrumentos que a gente tem para conscientizar, para diminuir essa adoção irregular ou adoção brasileira. Nós percebemos isso na nossa prática cotidiana, a gente verifica, tem pessoas que pegam a criança, né, de alguém, principalmente no interior. Não, fulano está tendo filho, não quer tó. E a pessoa nem sabe que está cometendo um ato que é irregular, né? Ela acha que ela vai começar a entender isso quando ela precisa, de alguma forma, demonstrar a legalidade dessa guarda, consultas, escolas, alguma situação cotidiana que ela precisa, e aí que ela vai entender, em alguns casos, a irregularidade. Então, a gente precisa falar, conscientizar e também aprimorar esse processo. Promotora, como é que é essa relação hoje de pessoas interessadas em adotar e crianças disponíveis para adoção? Como é que está esse panorama hoje? Nós ainda temos uma desproporção muito grande nesses números, infelizmente, né? Os dados do CNJ de hoje falam de 73 crianças em Goiás disponíveis para adoção, e aí é bom que se explique, são crianças que já estão prontas processualmente para serem adotadas, e um pouco mais de 1.000, em torno de 1.050 pretendentes. Esse número de crianças pode ser maior? Os processos, esses números são dinâmicos, né? Porque existem crianças que estão acolhidas, que vão estar disponíveis para adoção, mas que o processo, né, juridicamente não se completou. Promotora, é um assunto muito delicado, mas faz parte da nossa sociedade. Uma mulher que tem um filho, que não tem condições de criar essa criança e planeja colocar essa criança disponível para adoção,
Qual o meio legal, correto, justo e inclusive seguro para essa mulher e para essa criança? A lei protege tanto essa criança quanto essa mulher, gestante ou mãe de recém-nascido, que entregue essa criança de uma forma protegida. A gente fala entrega legal, entrega voluntária ou uma entrega protegida. Essa mulher, ela pode procurar o juizado da infância e juventude. Ali ela vai ser acolhida, acompanhada por uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, equipe de saúde durante toda a gestação. E aí ela vai ter esse direito garantido de entregar essa criança para adoção. Ela vai prestar o consentimento durante esse processo e após o nascimento ela confirma, né, essa vontade de entregar essa criança, e essa criança vai para aquele pretendente que está na posição da fila do Sistema Nacional de Adoção. É um recado importante porque a gente ainda vê muitas situações tristes de mães que abandonam bebês em lotes baldios, em cestos de lixo. Vira e mexe a gente mostra um caso como esse aqui no nosso estado. Ainda tem muita desinformação, promotora? Exatamente, desinformação, porque o abandonar, né, o abortar, o vender, essas são as condutas que são punidas, mas o entregar é um direito dela. Ela tem direito, inclusive, ao sigilo, né? Então, muitas vezes, naquele desespero, a gente sabe que, né, uma gravidez muito inesperada ou não querida, muitas vezes ela traz diversos sentimentos e ela não sabe disso, né? E além dessa desinformação, o que pode acontecer, isso a gente vê muito, é aquele mito do amor materno. Ela vai trocar uma ideia com uma pessoa, falar, olha, eu tô, né, com uma dificuldade, eu queria entregar meu filho. E a pessoa fala, mas que é isso, né? Você é mãe. E isso é um mito, né? Porque as pessoas podem gerar e não quererem assumir esse papel da maternidade. Mas a responsabilidade é um dever cidadão de todos nós, né, promotora? Verdade. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima Prazer. oportunidade.